Vamos começar falando sobre essa declaração forte do ministro russo, dizendo que o Brasil não vai dançar ao som dos Estados Unidos. E a gente lembra, né, que o presidente Jair Bolsonaro esteve lá na Rússia pouco antes da invasão à Ucrânia. O que essa fala dele significa, ô Josias, e que impacto isso tem, inclusive para a política brasileira? A fala dele significa que a Rússia está confundindo o Bolsonaro com o Brasil. O Bolsonaro não é o Brasil. O Bolsonaro é, momentaneamente, um presidente desajustado que o Brasil, infelizmente, tem. Mas quando converteu o autocrata sanguinário, o Vladimir Putin, no seu mais novo amigo de infância, o Bolsonaro como que avalizou declarações como essa que foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Segundo ele, o Brasil não vai dançar ao som dos Estados Unidos nessa guerra que está devastando a Ucrânia. O Brasil não deveria participar de nenhuma dança no exterior que não fosse a coreografia dos seus próprios interesses estratégicos. Mas, ao se declarar solidário com a Rússia na visita que fez ao Kremlin, o Bolsonaro se meteu numa contradança com o Vladimir Putin. Ele perdeu de vista que as relações internacionais elas não se dividem em preferências pessoais ou ideológicas, elas se organizam em torno de interesses nacionais que precisam ser compatibilizados para produzir soluções que interessem ao Brasil, não aos outros. Isso costumava ser, Fabiola, uma obviedade no Itamaraty, mas deixou de ser no governo Bolsonaro. E esse comportamento do presidente traz prejuízos ao Brasil. A diplomacia brasileira sempre teve a noção do seu papel, mas o Bolsonaro ele se declarou amiguinho do Donald Trump, do Maurício Macri, do Benjamin Netanyahu. O Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos, o Macri perdeu a eleição na Argentina, o Netanyahu perdeu a eleição em Israel. E aí como ficam os interesses do Brasil? Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o Brasil, os interesses brasileiros estão órfãos, porque o Biden trata o Bolsonaro como um asterisco. Então, há muito mais interesses brasileiros a defender nos Estados Unidos do que na Rússia. Mas o presidente se colocou do lado da Rússia nessa questão, nessa guerra da Ucrânia. E, infelizmente, o Bolsonaro está do lado errado nessa guerra. E essa pretensa neutralidade do Brasil, ostentada em posições ambíguas na ONU e em outros foros internacionais, ela é tão ambígua que permite a principal autoridade da chancelaria russa dizer que o Brasil está do lado deles e que não vai dançar a coreografia dos Estados Unidos. Nós devíamos estar dançando a nossa coreografia, Fabiola. Perdemos o bonde mais uma vez. Queria até coloca na tela aqui para mim, eu quero atualizar as informações relacionadas à guerra, porque a gente tem muita coisa acontecendo e eu acho que é super importante a gente falar sobre o encontro de hoje. Na verdade não é encontro, é uma conversa, né? Deve ser por telefone e tudo mais, de Biden com o líder chinês. Você espera alguma coisa disso, ô Josias? Não muita coisa, mas nós estamos falando de dança, né? E é preciso notar que as duas maiores economias do planeta estão dançando a coreografia do risco e praticam essa dança ali, executam essa dança sobre os escombros produzidos pela Rússia na Ucrânia. Esse balé ajuda a entender o que está em jogo na guerra do Vladimir Putin. A semana começou com um encontro, na segunda-feira, em Roma, entre o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, e o principal diplomata da China, Yang Jiechi, se não me engano. E termina a semana, nesta sexta-feira, com essa conversa telefônica entre o presidente americano, o Joe Biden, e o manda-chuva chinês, o Xi Jinping. Está entendido que o encontro de segunda-feira foi uma preparação para esse telefonema de sexta. Não se sabe o que foi conversado, mas é preciso ser muito ingênuo, quer dizer, não precisa ser muito gênio em diplomacia para compreender que a prioridade dos Estados Unidos e da China não são os ucranianos que estão recebendo mísseis do Putin na cabeça.
as duas potências econômicas do mundo estão preocupadas com os efeitos econômicos e geopolíticos dessa guerra. Estão negociando ali uma redução de danos. O Biden cuida para que a OTAN não se meta no conflito, no sentido de se envolver fisicamente na guerra, faz um bloqueio comercial sem o envolvimento físico na guerra, e está preocupado que a China também não se meta além do conveniente do lado da Rússia. Então, o essencial agora é saber até onde esses dois lados, Estados Unidos e China, estão dispostos a permitir que o sangue escorra na Ucrânia. Mas, evidentemente, estão defendendo os seus próprios interesses econômicos e geopolíticos e não os interesses dos ucranianos que estão ou fugindo da Ucrânia ou recebendo bombas na cabeça.